Você já sentiu dificuldade em se fazer entender com seu filho? Ele já tentou resistir quando você disse não ou impôs um limite educativo? Por saber o quanto é amado e querido, seu filho, seja criança ou adolescente, já tentou se aproveitar da situação para conseguir o que quer? Ninguém fez isso, né? Não. Para nos ajudar a resolver essa situações como essa, que convidamos a especialista em odontopediatria, Karina Chamoni, certificada em Integral Counseling e certificada como educadora parental pela Positive Discipline Association. Karina trabalha desde 1997 com crianças e adolescentes. Há 10 anos, dedica-se exclusivamente ao aconselhamento familiar personalizado, facilitação de palestras e workshops em disciplina positiva. Co-tradutora, da 7ª edição do manual Teaching Parenting the Positive Discipline Way, de autoria de Lynn Lott e da doutora Jane Nelson. Participou da primeira turma do Mundo em Disciplina Positiva para Relacionamentos, onde foi certificada pela própria doutora Jane Nelson. Com a palestra Disciplina Positiva, gostaríamos de apresentar Karina. Boa noite, gente. Obrigada. Primeiro, eu fico achando que quando a gente vai falar em educação de filhos, eu fico pensando que vai estar só eu aqui. Se é só eu que acho difícil educar filho, mas eu estou achando para vocês também, né? Senão vocês não estariam aqui. De certa forma, eu fico feliz de não estar sozinha nessa. Uma coisa que eu sempre falo é que está todo mundo no mesmo barco, que educar filho é muito difícil e que se está fácil, está errado. Não tenhamos dúvida disso. Educar é muito difícil. Primeiro, eu queria saber de vocês, quero saber a faixa etária dos filhos. Quem tem filho aqui até 8 anos de idade? Somos a maioria? Então, espera aí. Eu vou pegar uma faixa aqui que não é só do Loyola. 0 a 6. 6 a 11. 12 a 18. 12 para mais. A turma está mista. Ótimo. Gente, primeira coisa que eu queria saber de vocês, por que a gente não consegue mais educar os nossos filhos da forma como nós fomos educados? Ou da forma como eu, pelo menos, eu fui educada. Eu vim de uma família, meu pai principalmente era muito punitivo, muito bravo. Ele olhava para mim e eu já sabia que eu não podia fazer o que eu estava pretendendo fazer. Dali, eu já desistia, eu não ia nem tentar ou testá-lo. E hoje em dia, vocês conseguem isso, gente? Alguém consegue olhar para o filho com cara de bravo e ele já entendeu o recado e ele já desistir? Vocês sabem por que esse tipo de educação não funciona mais hoje em dia? Por que comigo funcionou tão bem? Alguém aqui vem de uma educação mais punitiva, do pai ser muito bravo ou da mãe ser muito brava, e funcionar? Alguém sabe por que isso não funciona mais hoje? A culpa é nossa, mas é nossa por um bom motivo, né? O casal, hoje em dia, ele se trata com mais respeito mútuo. A relação é mais respeitosa. Antigamente nem é tão antigo assim, mas como que era? O meu pai falava, ele dava a ordem. A minha mãe, ela podia não concordar. E mesmo assim, ela acatava. Ela podia fazer o que ela queria, escondido dele. Mas ela não fazia isso na frente dele. Então, eu e meus 2 irmãos, a gente olhava aquilo e falava assim, opa, esse cara que manda mesmo. Então, se a minha mãe, que é a minha mãe, está acatando, está obedecendo, por que eu não vou fazer o mesmo? E a gente fazia. Então, esse era o modelo de educação que a gente tinha. Hoje em dia, como as relações estão mais horizontais e mais respeitosas, então os nossos filhos acabam exigindo isso da gente. Então, isso tem um lado muito bom também. Não é verdade? A gente acaba que tem, então, 2 tipos de educação que são muito frequentes na nossa sociedade, que é o tipo punitivo, que a frase que rege é eu mando e você obedece. Enquanto eu pagar as contas aqui,
Quando você morar debaixo do meu teto, as regras são minhas. O que mais vocês conhecem, gente? Só eu que conheço? Mas eu acho que as principais são essas, né? Eu mando, você obedece. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai... Porque sim, porque não. Não é verdade? Exatamente isso. E teve uma geração que os pais, por não quererem esse tipo de educação para o filho, eles foram para o extremo oposto, que eles optaram por uma educação mais permissiva. E essa educação permissiva também não quer dizer que ela seja saudável, mas nela o filho faz o que quer, quando quer, se quer, não é verdade? É ele que escolhe tudo. E isso também acaba não sendo nem um pouco saudável para a relação, nenhum dos dois extremos. E o que costuma acontecer? Muitas vezes, o pai fala assim, olha, ou a mãe fala, na minha casa, meu marido é muito bravo, ou o pai é muito bravo, então eu vou para o outro lado. Eu sou mais boazinha para equilibrar a relação. Ou o contrário, né? Não, eu sou brava demais, não, meu marido, ele chega em casa à noite, cansado do trabalho, deixa o menino fazer tudo. Então, eu que tenho que colocar as rédeas dos meus filhos, porque meu marido não faz isso. Ou então a própria pessoa fala assim, bom, tem hora que eu sou tão brava, mas tão brava, que aí eu vejo que não está dando certo, aí eu fico boazinha. E aí tem pessoa que, às vezes, a gente oscila, né? Punitivo e permissivo, e vai assim 10 vezes no dia. E isso traz alguma orientação para a criança? O pai ser punitivo, a mãe ser permissiva, ou vice-versa? Isso, na verdade, isso desorienta mais a criança do que orienta, não é verdade? Eu vou só fazer um exercício com vocês muito rápido, só para vocês poderem entender um pouquinho. Esse exercício chama Faça o que eu digo. Tá bom? Não tem muito mistério. Então, eu quero que todo mundo aqui levante a mão direita. Fecha a mão. Abre a mão. Faz um ovinho, assim com a mão agora. E aí vai todo mundo bem devagarinho, bem lentamente... encostar a mão no queixo. Isso. Eu falei, façam o que eu digo. E o que eu disse? Para todo mundo colocar a mão no queixo. Eu falei para todo mundo colocar a mão no queixo. Alguém ficou confuso? O que eu quero dizer com isso, gente? Nossos filhos não fazem o que a gente fala. Nossos filhos fazem o que a gente faz. Então, não adianta, eu vou até tirar o microfone aqui um pouquinho, mas não adianta eu falar assim com meu filho, não grita! Porque não é assim que a gente faz. Me respeita! É você, né? Mas é complicado isso, não é? Então, a gente quer exigir respeito, mas a gente não respeita. Então, aí a gente cria um conflito dentro de casa. Não é verdade? Então, acho que esse exercício, eu falo sempre às famílias que eu atendo, que esse exercício é sempre a gente lembrar que a gente não pode falar para a criança não gritar. Não é? Então, eu estou aqui, eu escrevi para vocês não terem dúvida, faça o que eu digo, eu escrevi, façam o que eu digo. E todo mundo fez o que eu fiz. Foram poucas pessoas que fizeram o que eu falei, e muitas também eu percebi que ficaram confusas. Não é verdade? Então, é isso que acontece dentro das nossas casas. Eu vou contar para vocês, só para exemplificar, como que funciona um lar punitivo, um lar permissivo e um lar de filhos que são criados dentro da disciplina positiva. Alguém conhece a disciplina positiva? Ou já estudou, já leu um livro, ou tem alguma afinidade? Então, vocês vão entender agora. Vamos imaginar um café da manhã numa família punitiva. A mãe prepara, ou numa família que quer ter muito controle sobre o filho. Obrigada. A mãe preparou um café da manhã, que ela já havia planejado há muito tempo. Ela queria que o filho conhecesse o iogurte feito à base de kefir, misturado com leite de nuts, leite de macadâmia, leite que vocês podem imaginar aí. E queria que o filho experimentasse. O filho levantou, a mãe falou, olha, preparei aqui para você kefir,
pus granola, pus o leite de nuts. Você vai comer. Não, mas eu não vou comer. Nesse dia, esse menino que foi sempre criado com muito controle, ele se rebelou. Porque é isso que acontece com as crianças que são criadas de forma extremamente punitiva. Chega uma hora, elas se rebelam, elas não dão conta, e elas ficam impossíveis. Então, nesse dia, o menino resolveu ficar impossível. Ele falou, eu não vou tomar, mãe. Não vou comer esse iogurte, eu não quero experimentar isso. Você vai. Nem que eu tenha que te segurar e enfiar a goela abaixo. Alguém conhece um vizinho que já falou isso, gente? Tenho certeza que a gente nunca falou, né? Nem que eu tenha que te segurar. Você vai comer isso na força. Não vou. Vai, não vou, vai, não vou. Dá uma palmada, vai para o quarto de castigo. Não é assim? Passam uns 10 minutos. Chega o menino de novo na cozinha. Ele falou, vai comer agora? Não, não vou. Então volta para o quarto. Volta para o quarto. E se não voltar para o quarto, vai apanhar. Não, mas agora eu não vou voltar para o quarto. Vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Apanha de novo, vai para o quarto. Passa mais 10 minutos. O menino aparece na cozinha. Por que ele aparece na cozinha? A gente está com fome, né? E aí, essa criança já está acostumada que ela fala uma palavra que ela não sabe o significado nenhum dessa palavra, mas ela sabe que quando ela fala, alguma coisa na mãe acontece, e essa mãe muda. Ele olha para a mãe e fala assim, desculpa, mãe. Ô, filho, mas eu te falei, você não sabe como é que é a fome na África, meu filho. Tanta gente na rua passando fome, você com essa mesa farta, leite de nuts, né? E aí a mãe faz isso aqui, olha. Peraí, dá licença. E aí a gente começa um discurso que não para. E a criança, ela não escuta mais do que 10 palavras. Você dá um comando, tem mais de 10 palavras, ela já não escuta. Ela fica te olhando com cara de paisagem. Você acha que ela está escutando, ela não escuta. E aí a mãe olha para o menino preocupado e fala, você está com fome, né, meu filho? Tô, mãe. Desculpa. Tá tudo bem, meu filho. Pega uma bolacha aqui, vai lá brincar. Não é assim que a mãe punitiva faz? Porque ela fica com tanto sentimento de culpa, que ela foi tão dura com o filho, fala, não, ele já entendeu a lição, agora ele pode comer o biscoito e vai brincar. No lar permissivo, então essa criança acordou, chegou na cozinha, filho, preparei para você o kefir com o leite de nuts, o que vocês pensarem aí. Tá bom, mãe, vou lá assistir televisão, daqui a pouco você leva para mim? Levo, filho, claro. No meio do caminho, a mãe chegando, mãe, mudei de ideia. Eu quero danoninho. Não quero esse iogurte de kefir, não. Não tem cara boa, não gostei do cheiro. Eu quero danoninho. Tá bom, filho, vou na cozinha buscar. A mãe vai. Quando ela chega no meio do caminho, mãe, eu quero essa bolacha recheada que está passando na televisão. E aí a mãe não tem a bolacha recheada, mas o que ela faz? Ela liga para a padaria e pede para entregar. Essa é a família permissiva. Agora, num lar de disciplina positiva, o que acontece? Primeiramente, nessa casa, acontecem reuniões familiares semanais. Gente, isso é milagroso. Reunião familiar é milagroso dentro de casa. Não sei se alguém aqui já faz, mas é sensacional. Então, o menino já acorda, eles já combinaram previamente na reunião que uma vez por semana a criança experimentaria coisas que ela nunca comeu. Então, nesse dia, a mãe preparou o kefir, seja o que for, falou, filho, conforme conversamos na nossa reunião familiar, aqui está o café da manhã. A criança já apareceu na cozinha de roupa trocada, deixou a cama arrumada, porque a família que educa na disciplina positiva, as crianças entendem. Elas não fazem as coisas porque é obrigação, mas ela entende que ela é importante e que ela conta para as atividades dessa casa. Então, por se sentir importante, ela tem prazer em contribuir. Mas nesse dia, ele também não estava fácil. Ele olhou para aquele iogurte e falou, mãe, eu não quero. O que aconteceu com essa mãe, gente? Ela não levou para o lado pessoal. E ela não precisou nem dar palmada e nem colocar de castigo. Ela falou, filho, está tudo bem. Foi o nosso combinado na nossa reunião, mas agora você não quer? Está tudo bem, vai brincar. A hora que você quiser, está aqui seu café da manhã. Passou meia hora, a criança voltou, porque estava com fome. Mãe, eu quero outra coisa. Filho, nós combinamos nessa reunião que hoje você experimentar uma coisa diferente. Está aqui o seu café da manhã. Se você não quiser, está tudo bem. Você pode brincar.
Na hora do almoço, que é daqui a 3 horas, você volta. Pronto. Vocês conseguiram entender um pouquinho? Vagamente, pelo menos? O que a gente tem numa educação punitiva? A gente tem ordem sem liberdade. A criança não pode fazer escolha nenhuma. E a frase que rege é: eu mando, você obedece. Num lar permissivo, liberdade sem ordem, escolhas ilimitadas, faça o que quiser, quando quiser, se quiser, na hora que quiser. E o mais importante desses dois extremos, o que é? A criança não desenvolve senso de responsabilidade. Por quê? Porque na família punitiva, ela não tem que tomar decisão nenhuma. Todo mundo decide tudo por ela. E na família permissiva, não tem que ter responsabilidade de nada, porque ela faz o que ela quer. Então, ela não se responsabiliza por nada. E aí, o que está no caminho disso tudo? É a disciplina positiva. Que aí a gente tem liberdade com ordem, tem escolhas, mas as escolhas são limitadas, e você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por todos nós. Um dos princípios da disciplina positiva é o respeito mútuo. O que significa o respeito mútuo? É o respeito pela criança. A gente fala que é gentileza e firmeza. A gente é gentil quando a gente respeita a criança. Mas a gente precisa ser firme, porque a gente precisa respeitar os nossos princípios e não passar por cima da gente para acatar a vontade da criança. Eu vou precisar agora, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, nós vamos fazer 3 listas. Eu queria saber se alguém pode me ajudar, só para fazer umas anotações ali em cima para mim. Coisa simples, gente. Alguém pode escrever para mim? Numa primeira lista, a gente vai colocar quais são os desafios atuais que a gente enfrenta em casa. Quem quer começar? Excesso de internet. Então, é excesso de tecnologia? Excesso de tecnologia. O que mais, gente? Mais alguém? Não cumprir os combinados. Não cumprir as atividades? Pois é, mas os desafios, assim, quais são os desafios que você, como mãe, encontra com Maria Antônia? Não estudar. Não estudar. Ah, tá. Então não estudar, né? Tá, não estudar, não é isso? Não obedecer, cabe para vocês também, gente? Alguém tem filho que obedece aí muito facilmente? Tem muito filho que de 0 a 6, birra em casa, vocês têm? Não é só na minha casa não, né, gente? Eu estou falando tudo, estou achando que é só eu. Birra. Mais alguma coisa? Má alimentação, não cumprir horário, preguiça. Disputa de poder. O enrolão. O enrolão. Vamos colocar mais 1 ou mais 2, hein? Então, cabe mais 1 ou mais 2? Mais 1? Enrolão, que a gente falou? Tá boa essa lista, né, gente? Eu sei que ela é maior, mas...
quiser colocar aí, se couber aí, agressividade, couber em algum cantinho aí, pode espremer também, não tem problema não. E a gente vai partir para outra lista agora. Vamos fazer uma outra lista agora? Nós vamos fazer um exercício que é o seguinte, eu quero que vocês fechem os olhos agora. Vamos imaginar o filho de vocês com 30 anos de idade. Ele não mora mais na casa de vocês. E aí, hoje é domingo, eles estão indo, domingo, 11 horas da manhã, eles estão indo visitar vocês agora, e eles batem na porta. Na hora que vocês abrem a porta de casa, para receber o filho de vocês, o que vocês querem ver nesse ser humano? Vocês abriram a porta, o que vocês esperam ver nesse homem ou nessa mulher? Responsabilidade, felicidade, responsabilidade, felicidade, gentileza, mais alguma coisa? Maturidade, empatia, resiliência, empatia, independência, carinhoso, qual foi que a gente falou? Carinhoso, isso. Mais alguma coisa? De bem com a vida? Maturidade está lá já, realizado. A gratidão. Atitude. Respeito. Responsabilidade a gente já colocou, já, né? Ah, é, o primeiro. Mais alguma coisa ou tá boa essa lista? Tá boa? Então vamos passar agora para a terceira lista. O que a gente precisa ter, o que a gente precisa ser de exemplo para que esse filho tenha essas características aí no futuro? O que a gente precisa modelar em casa para que esse filho alcance as características que a gente pretende? A gente precisa modelar respeito, Ctrl+C, Ctrl+V, respeito, afeto, paciência, paciência, respeito, afeto, o que mais? Verdade. Diálogo, companheirismo. Paciência, a gente colocou ali, ó, primeiro, né? Cidadania. Então, para os nossos filhos aprenderem isso, a gente tem que modelar isso em casa. Então, a gente colocou aqui o que a gente precisa modelar para eles poderem aprender. Tá bom? Ética. Espiritualidade. Honestidade. Vamos colocar aí o último, honestidade, então, que aí a gente já encerra essa lista. Tá ótimo, muito obrigada.
Eu vou precisar agora, gente, de uma pessoa. É só para eu fazer... Essa pessoa vai só fazer o papel de uma criança, para mim. Assim, pode ser de uma criança, como é que tem muito 0 a 6, vamos fazer o papel de uma criança de 6 anos. Que a gente pega 0 a 6, 6. É só para... É o papel assim, mas é coisa simples. É só para eu poder interagir com essa criança. Quem quer fazer o papel para mim de uma criança de 6 anos? Se tiver muita gente, a gente pode fazer um 2 ou 1. A gente vai só fazer uma encenação aqui. Você vai imaginar que você é uma criança de 6 anos. Então, lembra de você com 6 anos de idade. Tá bom? Você está chegando da escola agora, eu sou sua mãe. E aí, vamos imaginar que você quer uma caneta. Você vai me mostrar, mãe, olha a minha caneta. Tá bom? Você vai falar só isso. Eu sei que essa caneta não é sua. Tá? Eu sei que você chegou da escola com essa caneta não é sua, mas você vai me contar que... Vai me mostrar a sua caneta. Tá bom? Mãe, olha a caneta que eu cheguei. Olha que linda. Você pode falar que a caneta é sua. A caneta é minha. Maravilhosa. Né? Olha que eu tenho... Essa caneta é sua? É. Caneta cara desse jeito? É, por que você está achando que não? Onde é que você arrumou essa caneta aqui? Achei. Esqueci de perguntar o nome da minha filha. Como é que você chama, filha? Ana Luísa. Ana Luísa, você é uma ladra. Não, eu achei. Ladra. Essa caneta não é sua. Achei. Eu não comprei essa caneta. Se você achou, não é sua. Não é sua, você é uma ladra. Amanhã eu vou com você na escola e eu vou devolver isso aqui para o diretor e vou pedir para ela te dar um castigo. Então pronto, gente. Baseado aqui nesse nosso diálogo, eu quero saber, você como uma criança de 6 anos, você vai olhar para aquele quadro ali, que a gente preencheu, e vai me falar se a forma como eu interagi com você agora, se eu te encorajei a desenvolver as características e habilidades de vida, ou se eu fiz com que você permanecesse nos desafios atuais. Desafios atuais. Que sabe mentir e piorar a situação. E eu modelei alguma daquelas? Não. Tá, então vamos mudar de mãe agora, tá bom? Mãe, olha a caneta que eu cheguei. Linda. Achei. Peraí, deixa eu pegar. Alguém tem um celular para me emprestar aqui, gente? Peraí, rapidinho. Olha a caneta. Não enche o saco, não. Sai daqui. Sai daqui, tá? Já vi. Tá bom. É de roxo. Fosforescente. Nossa, gente, menina chata. Da ponta fina e grossa. Eu escrevi no quadrinho. Ana Luísa, e agora? Eu quero saber se a forma como eu modelei agora, se eu te encorajei a desenvolver alguma daquelas características e habilidades de vida, ou se eu fiz com que você permanecesse nos desafios atuais. Permanecesse, ficasse retraída, não compartilhasse nada. A primeira mãe, então, gente, só para ilustrar aqui para vocês, a primeira mãe é a mãe punitiva, tá? Essa segunda mãe não é a mãe permissiva, essa segunda mãe é a mãe negligente, ausente. Agora, então, vou fazer o papel de outra mãe, tá bom, Ana Luísa? Pode chegar da escola. Olha a caneta nova. Nossa, filha, que linda! É fosforescente, brilha no escuro. Filha, só vou te pedir um favor. Não conta para ninguém que você tem essa caneta, não. Deixa ela aqui em casa guardadinha. A hora que você quiser brincar com ela, você pega. Mas não leva para a escola, não. Adorei. Eu quero mostrar para todo mundo. Agora eu quero saber se o que eu modelei para você, se eu te encorajei a desenvolver características e habilidades de vida, ou se eu fiz com que você permanecesse nos desafios atuais. Outra coisa interessante que eu quero te perguntar é o seguinte: na disciplina positiva, a gente sempre leva em consideração o que a criança, o que o adolescente, o que o nosso filho está pensando, sentindo e decidindo a respeito do ocorrido. Com a mãe punitiva que você teve, o que você pensou, sentiu ou decidiu a respeito da forma como eu te tratei? Não vou mostrar nada, sentir frustração e decidi realmente continuar mentindo, esconder. E da próxima vez você não vai me mostrar.
com a mãe negligente, o que você pensou, sentiu ou decidiu a respeito? Senti assim, né? Entre aspas, abandonada, um descaso total, e a decisão pode ser não compartilhar. E com a terceira mãe? A terceira mãe foi a mãe permissiva, tá, gente? A mãe adorou a caneta e, como ela sabia que a caneta não era dela, falou, olha, deixa a caneta aqui em casa. Né? Por via das dúvidas, não vamos criar confusão, não, é linda, mas deixa ela aqui. O que você sentiu com essa mãe? Pensou ou decidiu? É uma dúvida, né? Por que ela gostou e não quer que eu mostre, compartilhe, indivíduo? Incentiva por um lado e não. E para aí, né? Incentivou, não seguiu para frente, não me trouxe continuidade de nada. Então, vou fazer o papel de uma outra mãe aqui agora. A última mãe aqui agora. Tá bom? Vamos lá, Luísa, chega. Mas a caneta, roxa por um lado, fina do outro, fluorescente. Nossa, filha, deixa eu ver. Que caneta linda, meu amor. Não é? Olha só. Quer que eu teste? Mostra. Olha só. Aqui escreve desse jeito. Se você fizer no escurinho, olha como brilha. Linda, filha. Conta pra mamãe. De quem é essa caneta, meu amor? Essa caneta eu achei no chão, mano. É? Você gostou Estava dela? descendo a escada, em Loió. Segura aqui, minha filha. Deixa a mãe te contar uma coisa. Quando eu tinha sua idade, eu também gostava de um monte de coisa que os meus coleguinhas tinham. E tinha coisa que eu não tinha. Sabe o que existia na minha época? Tinha uma borracha, formato de coração, uma delícia, um cheirinho de tutti-frutti, de morango. E eu achava uma delícia. Eu era doida para ter essa borracha, mas minha mãe não comprava para mim. E eu morria de vontade de ter. Eu imagino que com você tenha acontecido a mesma coisa. Eu tinha muita vontade de pegar de um coleguinha meu. Mas eu sabia que lá em casa a gente não podia fazer isso. Assim como aqui em casa também a gente não pode fazer, minha filha. Eu entendo que você tenha gostado dela. Mas amanhã a gente vai fazer o seguinte. O que você prefere? Você ligar para o seu coleguinha agora, porque eu imagino que ela esteja chorando. Essa caneta é uma caneta bonita, muito cara, não é uma caneta fácil de achar. Você quer que a gente você quer ligar para o seu coleguinha agora e falar que você deu com a caneta? Ou você quer que amanhã eu vá até a escola com você e te ajude a devolver a caneta? Ligar para ela e já avisar que eu vou entregar para ela amanhã. Então, ótimo. Agora eu quero saber de você se, com essa quarta mãe, se você se sentiu encorajada a desenvolver características e habilidades de vida, ou se você quis ficar nos desafios atuais. Desenvolver. Empatia, respeito, assumir a consequência. O que você, então, sentiu, pensou ou decidiu a respeito dessa mãe? Pensei que respeita, que ensina, compartilha, que está do lado, ou seja, se dispôs a ir lá, me deu a opção. Você faz sozinha, ligando, ou se a opção for ir até o colégio, eu vou com você. Você está do meu lado. Então, o seu sentimento foi que essa mãe estava com você. Por mais que você fez algo que não fosse legal, mas eu estava com você e estava aí para te ajudar. Tá bom, vamos só agradecendo a Luísa. Isso aqui ia ser um presente para você. Isso é um baralho da disciplina positiva com 52 estratégias para você aplicar na sua casa. Então, gente, o que acontece? Já aconteceu em palestra dessa, eu dando para a escola, um pai ou mãe falar, mas eu acho um absurdo, a gente tem que falar para esse filho que isso é roubo, que ele não pode pegar não pode pegar as coisas dos outros. Tá bom, eu entendo, mas a gente precisa entender qual que é. O que isso causou na criança? O que ela pensou, o que ela sentiu, o que ela decidiu? Porque é a partir disso que a gente vai construir alguma coisa. Aqui, ó. Dependendo da forma como nós atuamos, nós modelamos, nós vamos fazer com que as crianças continuem aqui, ou nós vamos modelar para que ela venha para cá. Ficou claro para vocês, gente, essa parte? E eu percebi que foi muito tranquilo com você eu falar, o que a gente vai fazer? Eu te dei escolhas limitadas. Você percebeu? Tem uma frase, essa frase da disciplina positiva eu gosto muito, que é: de onde tiramos a absurda ideia de que, para as pessoas, na verdade a frase é para as crianças, tá? Eu pus para as pessoas. Para as pessoas se comportarem melhor, primeiramente precisamos fazê-las sentir pior. Isso
Até hoje em dia é muito usado a gente punir a criança esperando que ela tenha uma atitude melhor. Só que se vocês pararem para pensar, eu até troquei a frase, ao invés de crianças, eu coloquei pessoas. Por quê? Se o meu chefe pede para eu fazer um relatório, eu quero um relatório da empresa até esse último mês, entrego um relatório. Se eu entrego o relatório e o chefe me fala, mas que relatório horrível, você é incompetente, você não dá conta de fazer nada. Esse chefe vai estar me encorajando a fazer um relatório melhor? Ou eu vou ficar com aquela vontadezinha assim, de vingança, de posso até entregar um relatório melhor no dia seguinte, mas eu vou ficar com vontade de passar uma rasteira nele alguma hora? Agora, se esse chefe vira para mim e fala assim, Karina, eu vi que você se empenhou para fazer esse relatório, está faltando aqui só mais algumas informações, você pode completar para mim? Vocês conseguem perceber que é diferente? Então, muitas vezes a gente esquece que com a criança é a mesma coisa. Em empresa, os líderes trabalham assim, encorajando os seus subordinados a fazerem melhor. E a gente esquece que com as crianças a gente pode fazer isso. Então, essa frase, gente, eu carrego como um mantra. E eu falo, se a gente puder escrever e ter num lugar que a gente vê sempre, a gente vai lembrar dessa frase na hora da gente ter vontade de dar uma palmada, na hora da gente ter vontade de colocar de castigo. E o castigo ainda é muito questionado, porque as pessoas falam, olha, mas o que eu vou fazer então se ele não me obedece, ou se ele não faz o que eu quero? Colocar de castigo vai... O que a gente sabe que não funciona, na verdade, a gente já sabe. Colocar de castigo adianta? Fazer o filho se sentir pior, esperando que ele haja melhor, funciona? A gente sabe que não funciona. Então, muitas vezes, o que fazer, a gente não tem resposta pronta. Mas o que a gente sabe é o seguinte, a gente precisa modelar isso aqui, ó. Esse baralho da disciplina positiva que você está com ele, nele a gente tem 52 estratégias da disciplina positiva. Então, pode ser que a gente, num determinado momento, vou falar sobre esse baralho depois, porque a gente vai fazer uma atividade com ele. Uma outra frase importante. Nossos filhos se comportam bem quando se sentem bem. Como que foi para você, Ana Luísa? Se comportar bem? Nossos filhos se comportam bem quando se sentem bem. Quando você se sentiu bem, o que você fez? Comportou bem e comportei bem. Essa frase, gente, é muito importante também. Nossos filhos se comportam bem quando eles se sentem bem. Porque se a gente faz uma pessoa se sentir mal, a gente não pode esperar um bom comportamento dela depois. Então, isso eu coloquei nossos filhos, mas isso são as pessoas. Elas também agem dessa forma. Todos nós atuamos dessa forma. Essa frase também é da disciplina positiva, que erros são ótimas oportunidades de aprender. A gente está numa sociedade que a gente não pode errar. A gente cresceu numa sociedade em que errar era proibido. E toda vez que a gente errava, a gente era punido por isso. E se hoje a gente pensar que a gente vai usar isso aqui, olha, todos os desafios para a gente alcançar isso aqui, são excelentes oportunidades. Então, o que aconteceu aqui com a Ana Luísa? Ela teve um mau comportamento, não teve? Vamos imaginar que isso foi um desafio aqui, olha. Mas já que ela mentiu para mim. Não é? E a forma como eu modelei, ela te encorajou a fazer o quê? O que você estava desenvolvendo ali, a forma como eu modelei para você? Eu modelei escuta, eu validei seu sentimento, eu falei, olha, eu entendo que você tem vontade de ficar com isso aqui. Não é? Empatia, respeito. Eu fui firme, mas eu fui gentil com você também. Então, é o tempo todo a gente pensar o que nós estamos modelando para os nossos filhos. A gente vai fazer uma atividade aqui, muito rápido. Eu preciso de 8 pessoas. Vocês vão fazer o seguinte aqui agora, gente. Como que você chama? Júlia. Juliana, pode ir lá na frente da Tereza. Tereza, vocês vão começar lendo pela frase vermelha. Vão ler só a vermelha, tá bom? A Juliana vai passar na frente de cada um de vocês. E aí você vai escutar o que eles estão falando. Vocês vão passando o microfone, então, cada hora para um. E vai ler só a frase em vermelho. Tá bom? Vocês são pais rígidos, vocês não conhecem nada de disciplina positiva ainda.
Não, você vai só escutar. Você vai se imaginar aí uma criança com 10 anos de idade, um pré-adolescente, e vai escutar o que eles estão falando. Pode ficar de frente para eles, olhar no olho. É muito comum nessa hora, a gente fazer essa atividade, das pessoas ficarem nervosas e começarem a rir. Mas tenta falar como se vocês fossem os pais mesmo da Juliana, e a Juliana vai escutar. Pode ir lá. Saia já do celular. Faça o seu dever de casa. Não se esqueça do seu uniforme. Pare de brigar com seu irmão. Vai tomar banho. No meu caso, ainda fala assim, já pedi 500 vezes. Pegue sua roupa e coloque no cesto. Para de gritar. Corre e se arrume, ou então você vai perder sua carona. Juliana, pode pegar o microfone. Você vai me contar aqui. Alguma dessas 8 frases que você ouviu, você teve vontade de fazer alguma dessas coisas? Não, agora, na verdade, só tomar um banho mesmo. O que você pensou, sentiu ou decidiu a respeito do que você estava escutando? Que eu já falei todas. Não, mas eu quero que você imagine que você é uma criança. Você está no papel de uma criança de 10 anos. Tudo tá? chato. O que você pensou, sentiu ou decidiu? Foi tudo chato? É. Você teve vontade de fazer alguma dessas coisas agora? Não, como criança, não. Como criança, não. E você acha que a forma como os pais falaram com você ficou nos desafios ou você teve vontade de ir para as características e habilidades de vida? Não, fiquei do mesmo jeito. Ficou do mesmo jeito. Então, ótimo. Vamos fazer a segunda rodada, gente? Pode começar lá da Tereza de novo. Agora vocês vão ler a frase que está em preto. Vocês fizeram curso de disciplina positiva. Agora vocês vão ler, aí você vai ouvindo de novo, tá? Imagina aí você com 10 anos de idade. Pode começar. Qual foi o nosso acordo em relação ao lugar onde o celular deve ficar carregando? Qual é o seu Só um plano? detalhe, deixa eu só interromper só um pouquinho, peraí. É só porque eu esqueci de explicar para vocês. Eu esqueci de modelar. Faz muita diferença o tom de voz que a gente fala. Então, eu posso falar com você. Lê sua frase de novo, Tereza, só para eu lembrar. Qual foi o nosso acordo em relação ao lugar onde o celular deve ficar carregando? Então, eu posso falar com a Juliana. Juliana, qual foi o nosso acordo? Não é verdade? Agora, eu posso falar também, Juliana, qual que foi o nosso acordo a respeito de onde que o celular ia ficar carregando? Eu posso falar qual foi o nosso... Aí, eu não estou modelando respeito, tá bom? Então, o tom de voz é importante também. Pode continuar. Juliana, né? Uhum. Minha filha. Juliana, qual o seu plano para acabar de fazer a sua lição de casa? Juliana, você já checou sua lista de preparativos para o treino? Juliana, o que você e seu irmão podem fazer para solucionar esse problema? Ju, o que os seus amigos falam quando você está suada e cheirando mal? Ô filha, o que vai acontecer com sua roupa suja se não estiver no cesto? Juliana, o que podemos fazer para solucionar esse problema de forma respeitosa? Filha, como você vai para a escola se perder sua carona? Me fala agora, Juliana, o que você sentiu, pensou, decidiu? Você ficou com vontade de fazer alguma dessas coisas que eles pediram para você? Eu fiquei. Resolver o problema com meu irmão. A carona também, fiquei preocupada de perder a carona. Você sentiu que você desenvolveu o senso de autorresponsabilidade? E a roupa também, a roupa do cesto. Cheiro fedorenta e suado, Deus me livre. E aí você acha que você ficou nos desafios ou você foi encorajada a ir para as características e habilidades de vida? Achei que melhorou, fui mais encorajada. E foi diferente o que seus pais modelaram para você dessa vez em relação à primeira? Totalmente. O que você sentiu de diferente? Foi mais flexível, talvez, mais fácil de entender, de uma maneira menos agressiva. E eu queria que algum pai, pode ser só um, me falasse
O que sentiu de diferença na primeira rodada e na segunda rodada? Alguém quer me falar? Na primeira rodada você foi autoritária. Na segunda? Isso mesmo. Na primeira rodada, o tom de voz foi muito diferente, né? Eu mesmo gritei muito para ela, levantei o tom de voz, assim, com esse como, né, punição mesmo. E o segundo que se coloca na criança, ela que refleta, que ela participa da situação, ela se sente importante, acolhida, e foi muito mais legal do segundo modo. Até eu mesmo gostei. Então, na prática, vocês viram que funciona. Que bom, que bom. Pode juntar os papeizinhos, então pode descer. Vamos aplaudir, gente, os participantes. Obrigada. Gente, essa atividade, que é trocar uma ordem por uma pergunta, então, pelo que eu entendi, a Juliana se sentiu bem mais disposta a cooperar na medida em que ela ouviu a pergunta, que na hora que ela ouviu uma ordem. A única diferença foi isso. Ao invés dela ouvir uma ordem, faz o para casa, faz o... Qual que foi a... Deixa eu pegar uma delas aqui, ó. Para de gritar. Isso é uma ordem, né? O que podemos fazer para solucionar esse problema de forma respeitosa? Então, trocou a ordem pela pergunta. E isso, a neurociência já explica hoje o que acontece com o cérebro quando não só a criança, mas quando nós adultos também escutamos uma ordem. A gente fica pronto para o ataque, pronto para o embate. E quando a gente escuta uma pergunta, o movimento flui, participar. Isso eu vejo, gente, na minha casa todos os dias. Meu filho chega da escola, ele, joga a chuteira, bate no teto e volta. Joga a outra. Fica no meio da sala. Eu podia... Não é possível, mas tirou a chuteira aqui de novo, pega a chuteira, bota no lugar. Eu espero um pouquinho, filho. Qual que é o lugar mesmo da sua chuteira? Ele nem acaba de escutar, ele já vai lá e pega. Então, toda vez que vocês forem dar uma ordem para o filho, pensa em como é que eu posso formular isso para fazer uma pergunta. Isso é um exercício, tá, gente? Isso não é fácil de fazer. É como eu falei, educar é difícil, se está fácil, está errado. Trocar uma ordem por uma pergunta, era isso que eu ia falar aquela hora, é apenas uma das estratégias da disciplina positiva. Ela tem 52, então fazer uma pergunta ao invés de dar uma ordem é apenas uma delas, tá bom? Pode ser que tem hora que isso não vai dar certo, mas aí você tem mais 51 para você tentar. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: tem 3 sapos aqui numa pedra. E esse sapo do meio, o sapo ali do meio não, foi aquele de boca fechada, ele decidiu pular. Quantos sapos ficaram na pedra? 3, porque um decidiu pular. Ele só decidiu. O que eu quero falar com vocês aqui? Vocês podem chegar em casa, vocês podem sair daqui decididos a fazer diferente. Vocês podem chegar em casa, vocês podem fazer diferente. Vocês dão conta. Tá bom? Se vocês quiserem, então, acompanhar, aqui tem meu WhatsApp, Instagram, Facebook, vocês acompanham, tem meu e-mail também. Aí vocês acompanham as turmas, se tiver feito sentido para vocês. Tá bom? A gente tem um ponto importante aqui que eu não coloquei para vocês, mas eu sempre gosto de falar. Eu vejo muito nos desafios atuais os pais falando: meu filho não me obedece. Sempre aparece ali, apareceu aqui também, não obedece? Apareceu ali, desobediência. E quando eu pergunto das características e habilidades de vida, ninguém coloca que quer que aquele filho de 30 anos, batendo na porta da casa dele, seja obediente. Nunca aconteceu de alguém esperar que o seu filho, com 30 anos de idade, seja um filho obediente. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir, porque a gente quer que os nossos filhos façam o que a gente manda hoje, mas a gente quer que, quando eles saiam de casa, que eles sejam autônomos, responsáveis, criativos. E como é que isso acontece? Vai acontecer um download espiritual ali nele, e a vida inteira ele foi um cordeirinho quando morou dentro da nossa casa, e aí saiu, de repente não. É uma pessoa que tem atitude própria, que tem vontades, que se posiciona no mundo.
Então, a obediência, eu falo que é um ponto para a gente pensar. Se a gente quer realmente ter filhos obedientes, ou se a gente quer ter filhos que questionem e que aprendam com a gente. Aconteceu na minha casa essa semana, segunda-feira, minha filha de 4 anos indo para a escola, e eu falei, Fernanda, coloca a blusa de frio. Eu dei uma ordem, né, ao invés de eu fazer a pergunta. Porque, geralmente, eu falo, filho, o que você precisa para se agasalhar? Aí ela vai lá e põe a blusa de frio. Nesse dia, a pressa, a gente não raciocina direito, Fernanda, você precisa de colocar a blusa de frio. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, eu coloco, mas você tem que colocar também. Porque ela é calorenta como eu estou aqui suando, ela também é 1000 vezes pior do que eu. E eu fiquei pensando, não é que ela está falando a verdade? Né? Ela falou, eu coloco, eu não estou com frio, mas eu vou colocar. Mas então você coloca, eu quero ver, né? Você vai ver o tanto que é bom colocar uma blusa de frio sem estar com frio. E ela, com 4 anos de idade, ela falou isso comigo. E eu achei ótimo. Por um instante, me deu aquela vontade, assim, na hora que a gente falou assim, mas que menina atrevida, né? Mas logo depois eu falei, mas que interessante, ela está indo para onde eu quero. Eu não quero que ela me obedeça. Eu quero que ela questione. E que ela me mostre se ela está com frio, se ela não está. Né? Já aconteceu também de eu falar com meu filho, hoje não tem tecnologia, hoje não tem tela, hoje eu dei off. Tá bom, mas você então também não vai pegar no celular, tá bom? Eu falei, é justo. Né? Porque essa questão de tecnologia é uma questão que a gente exige muito dos filhos, que tem que ter hora para ficar no celular, que tem que ter... Mas a gente está o tempo todo modelando o quê? O que a gente modela para eles? Não é verdade? Teve uma família que eu atendi, uma mãe, um pai, eles têm 2 filhos adolescentes. E com essa questão de tecnologia, excesso de tecnologia em casa, os filhos não queriam largar. E o pai obrigou os pais obrigaram os filhos a instalarem um aplicativo que controla o número de horas que os filhos passam no WhatsApp, ou eu não lembro se os pais instalaram no telefone dos pais para controlar o telefone dos filhos, era alguma coisa desse tipo. Quantas horas ficavam no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e eles tinham um relatório no final do dia e eles falavam com o filho. Olha aqui, ó, olha que absurdo. E aí eu sugeri para eles fazerem diferente. Falei, faz isso para vocês se controlarem, para vocês refletirem. E eles ficaram chocados com o número de horas que eles passavam no celular todo dia. E aí eles começaram a refletir isso com o filho. Filho, eu estava cobrando isso de você, mas eu estou bobo. Olha como que eu fico aqui. Olha quanto tempo que eu fico. Eles começaram a modelar. E aí, sim, surtiu efeito. Porque os nossos filhos, eles são reflexo de como nós somos. Como são as reuniões familiares? Gente, a reunião familiar, ela tem um passo a passo grande. Isso a gente trabalha no curso, assim, dentro do curso tem 1h20 de reunião familiar. Mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês de como funciona, porque vocês já podem começar a praticar em casa essa semana, se vocês quiserem. A reunião familiar, primeiro, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, encontro, porque tem muita gente que a reunião fica ligada a uma coisa chata, né? Uma obrigação. Então, a reunião começa com uma apreciação. Então, cada membro da família falando o que aconteceu de legal, o que o outro fez que foi legal durante essa semana. A reunião de família funciona muito bem para diminuir atrito entre irmãos. Funciona muito bem. E nas primeiras reuniões, costuma acontecer assim. Então, a mãe faz apreciação para um filho, para o outro, para o marido. E, às vezes, nas primeiras reuniões, um irmão não tem nada para falar para o outro. Olha e não tem nada para falar. Na segunda, na terceira, na quarta, às vezes também não. Na quinta vai. E aí isso diminui muito os conflitos em casa. Então, a reunião familiar, você começa com uma apreciação, é uma reunião curta, o tema previamente definido. Então, vamos imaginar que o tema seja sair atrasado para ir para a escola. A reunião ela é para você resolver os conflitos de forma respeitosa. Então, o que você não consegue resolver no dia a dia, resolve na reunião. Porque na reunião está todo mundo com os ânimos, todo mundo mais calmo, então consegue resolver de forma respeitosa. É escutada a solução que cada um dá para o problema. Então, cada um pode dar uma solução e depois vocês veem qual que é a solução viável. E a reunião termina também com de uma forma bem agradável, seja um passeio, uma brincadeira.
cozinhar um prato gostoso. Tem uns baralhos que a gente acha hoje na internet também, que é perguntas de pai para filho, perguntas de filho para pai, que são bem divertidos, que é pergunta que a gente nunca faria, porque a gente nem lembra, mas aí esse baralho ajuda bastante também. Reunião familiar 1 vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, porque ela passa a fazer parte da rotina. E no dia que a gente não faz a reunião, os filhos sentem falta. E não dá certo de primeira, gente. A reunião de família ela começa a dar certo depois do 2º, 3º mês. Mas acreditem. E para quem tem filho adolescente, é a melhor estratégia da disciplina positiva. E o que costuma acontecer é que quando a gente coloca um tema para a reunião, assim, já vai colocando o que precisa ser abordado na reunião, o que você não consegue decidir de forma respeitosa durante a semana, você coloca lá o papel fica na geladeira, todo mundo vê. Você coloca, vamos discutir isso na reunião, não deu para a gente conversar, resolver isso agora, vamos colocar na reunião. E muitas vezes, só o fato de você colocar esse tema na reunião, o assunto ele vai se resolvendo durante a semana. Só da pessoa ler e falar assim, isso vai ser conversado na reunião, o assunto fica ali, a pessoa já vai se esforçando para poder resolver. Sim, e muitas vezes já se resolve, chega na reunião, não precisa conversar mais sobre isso. Tá? Minha filha, de 7 anos, começa o almoço perguntando, quantas colheres eu tenho que comer? Ela come muito mal, não experimenta nada, eu acabo perdendo a paciência. O que fazer? Gente, tem 3 coisas que a gente não consegue obrigar ninguém a fazer. 3. Então, uma é comer, a outra é ir ao banheiro, a outra é dormir. 3 coisas. Eu costumo falar para as famílias que têm problema com alimentar a criança, é assim, olha como é que está o gráfico lá no pediatra. Está crescendo bem? Está ganhando o peso que tem que ganhar? Relaxa. Não está? Procura a ajuda de um profissional. Mas o que costuma acontecer muito? Os pais obrigam os filhos a comer quando eles são pequenos, e depois esse filho na adolescência, na fase adulta, vai ter problema de peso. Porque ele não sabe se autorregular. Ele não come porque ele está com fome. Ele não aprendeu a comer quando ele tem fome. Isso nunca foi respeitado nele. Então, depois ele não aprende a se autorregular. E depois, lá na frente, ele vai ter problema com problema de peso mesmo. Porque ele não sabe a hora de parar. Ele comia, quando ele não tinha fome, ele estava satisfeito, ele tinha que comer. Ele repercute isso para a fase adulta. Então, tem 3 coisas que a gente não consegue fazer pelos outros. É mandar dormir, é mandar comer e ir no banheiro. Tá? Repetição. Quantas vezes temos que falar? Gente, se a gente começa a falar muito, é aqui, né? Se a gente começa... Isso aqui, ó, pode saber que tem alguma coisa errada. Eu tento falar assim, olha, vamos dar os comandos no máximo em 10 palavras. Passou de 10, eles não escutam mais. E quantas vezes, eu acho que é importante, se a gente vê que a gente está falando muito e não está resolvendo, a gente observar o que a gente pode fazer diferente. Tem uma questão que é importante, que as prioridades dos nossos filhos também são muito diferentes das nossas. Eu vou falar dos meus filhos, assim, menores, como que era difícil eles estudarem um período à tarde e como que era difícil eles ficarem prontos na hora para ir para a escola. O que eles estavam fazendo? Brincando. A prioridade deles era brincar. E a minha era que eles almoçassem, ficassem prontos, escovassem o dente, estava ali prontinho. Só que depois comecei a entender, bom, para ele, é melhor brincar do que estar aqui seguindo minha ordem. É melhor estar fazendo qualquer outra coisa. Né? Essa questão da chuteira que você falou, do meu filho, algumas vezes ele chega e guarda no lugar, coloca no lugar. Outras ele chega e deixa na sala. Mas aí eu troco por uma pergunta. E assim, se ele não fez na hora, muitas vezes eu sei que algumas coisas eu deveria ter feito em um certo momento, mas eu não fiz. Então, por exemplo, eu cheguei aqui hoje, eu estava colocando aqui um slide como frase 5 minutos antes de começar a palestra. Lembrei de uma frase, coloquei. Se eu tivesse parado em casa antes de vir, pensando, eu ia ter lembrado, mas... Então, a gente respeitar o tempo deles também e entender que a nossa prioridade é diferente da deles. Então, pode ser que para eles prefiram, às vezes, dormir 5 minutos a mais do que acordar, tomar café da manhã, arrumar o quarto, mas eles que vão arrumar o quarto, então tudo bem, eles podem chegar da escola e eles vão arrumar, mas uma hora eles vão arrumar. E o mais importante é a gente modelar. Porque se eles entenderem, uma coisa importante também é eles entenderem que eles estão sendo respeitados. Porque se a gente começa a entrar muito nessa falação, não resolve. Você sabe que não resolve, não é verdade?
Então, é assim, o que vai resolver? Eu não tenho essa resposta pronta para você. Mas a gente sabe o que não resolve. Então, a gente precisa mudar a estratégia. Aí pode ser que o baralho te ajude também. Tá bom? A técnica 1, 2, 3 vale para conseguir o que queremos? 1, 2. Muitas vezes ela funciona na hora, né? Ela funciona porque faz por medo, o filho faz por medo. Né? Só que quando a gente faz por medo, ele não tá aprendendo a fazer para desenvolver características e habilidades de vida. Ele faz porque ele sente medo. E tem uma questão também do castigo, que é o seguinte: você começa dando um castigo para o filho. Olha, um mês sem celular, um dia sem celular, 2 dias, 3 dias, um mês. De repente, o filho faz alguma coisa e ele já te entrega aqui, ó, mãe, o celular, não quero mais não. Então, chega uma hora o castigo não funciona mais. Não é? E quando nossos filhos se comportam bem fora de casa, sendo diferente do comportamento em casa. De onde vem essa diferença? Você escutar dos pais, que menina educada, é sinal que está funcionando, gente. É sinal que está funcionando. Não existe castigo ou punição na disciplina positiva? Não, não existe. Cortar TV, o celular. Na verdade, com criança, a gente foca em solução. Com criança, então, a gente foca em solução, em resolver o problema, em ensinar a criança a resolver o problema. Com adolescente, a gente foca muito nas consequências naturais. Consequência lógica é mais ou menos uma coisa assim: se você não fizer isso, eu vou tomar seu celular. Se você não arrumar sua cama, vai ficar o final de semana sem celular. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma consequência lógica. Consequência natural, o que é? Bom, se você atrasou para acordar, você vai perder carona para ir para a escola, mas e aí? E a gente tem que tomar cuidado também. Nessa questão das consequências naturais, os filhos começam a experimentar, sem a gente ter que se preocupar com eles. Uma questão que às vezes eu vejo que acontece muito, não sei se na sala de vocês também, mas é a tal da foto da agenda. Foto da agenda. Meu filho não copiou a agenda hoje, tem como mandar foto no grupo? O que acontece quando a gente faz isso pelos nossos filhos, gente? Eu preciso parar e prestar atenção de que eu preciso, determinada hora, na sala de aula, parar e copiar a agenda? Copiar o que a professora escreveu na agenda? Não, porque depois minha mãe vai pedir foto no grupo. Então, a gente não ensina o nosso filho a desenvolver responsabilidade, autonomia. Meu filho tem passado aperto esse ano. Porque, às vezes, ele não copia a agenda toda. Eu falo assim: filho, e agora? Como é que a gente vai fazer? Mãe, eu posso ligar para um colega? Eu falo: pode. Liga para ele. Ele liga e ele anota, ele escreve. Mas ele resolve. Então, a consequência natural para o adolescente funciona muito. É eles experienciarem as consequências dos próprios atos. Então, eu falo: olha, com meu filho, ele está aprendendo ainda. Ele tem 8 anos, ele está aprendendo a ter responsabilidade, a ter autonomia. Agora, chega na adolescência, você não consegue mais. Então, aí ele precisa experienciar as consequências naturais das escolhas dele. É claro que a gente não vai falar: está vendo, foi escolha sua, você que quis. Não, a gente pode acolher: filho, eu entendo. É difícil, né, para você, mamãe entende. Eu entendo que isso não é fácil. No seu lugar, eu também não gostaria que isso tivesse acontecido comigo. A gente pode ter empatia, a gente não precisa ser cruel também, né? O que fazer quando a criança, após brincar de bola, não quer tomar banho e chora para amolecer nosso pedido? Precisa tomar banho para ir deitar. Gente, banho é um caso sério, né? Não é só na minha família também. Aqui falou que a criança tem 6 anos. As estratégias mudam de acordo com a idade. Então, quando a criança é muito pequenininha, a gente dá escolhas limitadas. Você quer tomar banho fazendo bolinha de sabão, ou você quer tomar banho com o seu dinossauro? Aí, à medida que vai crescendo, eu vou contar um caso para vocês muito particular que aconteceu na minha casa. Meu filho também está com essa mania de não querer tomar banho. E se eu deixar, ele fica uma semana sem tomar banho. Agora, o que acontece? Tem dia que a gente vai assistir filme na minha cama final de tarde. E aí eu falo: filho, eu entendo que você queira ficar na minha cama,
mas na minha cama só fica quem toma banho todo dia. Se ele opta por não tomar, gente, a minha mãe um dia falou para mim, falou assim, Karina, você não tem pulso firme, não? O que é pulso firme que eu vou fazer num menino de 8, quase 9 anos? É pegar na marra, levar para o banho, né, amarrar, porque o menino de 9 anos tem força, né, e dar banho na marra, teria que ser meu marido e eu segurando. Eu não posso fazer isso por ele, mas qual que é a consequência natural? Ele sabe que na minha cama ele vai ficar se tiver de banho tomado. Então ele vai escolher. Vai ser uma escolha dele. Então, assim, mãe, conta historinha na minha cama. Ai, filho, não dou conta porque o cheiro do seu cabelo não tá bom. Agora, amanhã, você tomar banho, eu fico lá com você e te conto a história até você dormir. E adianta ficar brigando para ele tomar banho? Ô, gente, quem tiver muita questão com adolescente, no sábado agora, eu dou um curso junto com a... Não sei se vocês conhecem a doutora Juliana Franco, que é pediatra, também trabalha muito com adolescente. A gente, uma vez por mês, a gente dá um curso junto para pais de adolescentes. Esse curso a gente faz já tem alguns meses, ele vai acontecer sábado agora de manhã. Esse curso, o próximo módulo dele, a gente vai querer fazer de um dia e os pais estão pedindo para ser de final de semana. A gente ainda não conseguiu fazer um curso de final de semana, mas sábado agora, quem tiver interesse, vai ter o curso, tem na minha página do Instagram, tá bom? É um curso muito bacana. A doutora Juliana também trabalha com adolescente, ela tem filhos adolescentes e ela foi procurar a disciplina positiva para melhorar a família dela, porque ela estava completamente desconectada dos filhos dela. E ela era aquela mãe autoritária, chata, e ela viu que os filhos dela estavam completamente afastados dela e que ela estava perdendo os filhos dela. E ela foi estudar disciplina positiva para ter os filhos de volta. E hoje a família dela é maravilhosa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou marido dela. Eu queria só só dividir com vocês um ponto, né, que talvez, inclusive, você não chegou a comentar, né? Aí é meu depoimento mesmo, a minha experiência. Praticar isso que ela está falando transforma o pai. Eu vou dizer para vocês o seguinte, cada dia que passa, eu falo, cara, se eu não tivesse essa experiência de enxergar de uma forma diferente, eu estava ferrado. Então, assim, inicialmente eu descobri o tanto que eu não estava conseguindo ser um bom pai, de fato. Falei, cara, né, desse jeito não funciona. Então, o que eu queria compartilhar, dividir com vocês, é que a minha experiência é que eu aprendo com tudo isso. Quando eu vejo a coisa funcionando e vejo a criança ali, né, ela se transformando, a coisa dando certo, sendo legal, e mudando de uma forma positiva, isso tem gerado para mim um impacto assim, profundo. Né? Então, assim, cada dia que passa eu vejo o tanto que é bacana. Né? E hoje em dia, assim, eu vejo que as crianças são completamente diferentes. Quantas vezes eu tentei fazer o meu filho fazer algo por imposição? Milhares de vezes. Uma coisa que eu já aprendi hoje é o seguinte, hoje não funciona mais. Não funciona. Outro dia eu falei com meu filho isso, não, você vai fazer isso. Ele falou assim, você não manda em mim? Aí eu olhei e falei assim, putz, o pior é que ele tem razão. Né? O pior é que ele tem razão. Né? Porque não funciona. Você comentou sobre comer, né? Eu, quando era criança, a minha mãe me batia. Eu tinha que comer o prato inteiro. Quem fazia era ela. Se eu não comesse, eu apanhava. Né? Então, assim, né? Isso gerou problemas, né, assim, homéricos, né, tipo efeito dominó. Né? E, assim, estamos na outra época, eu sou muito grato aí por ter conhecido, através de você, né, por ter conhecido a abordagem. Eu acho fantástico. Às vezes ele não acredita em mim ainda. Tem hora que eu falo, se não vai dar certo, tenta sim. E dá certo, não dá? Esse é o problema, que aí ela sempre tem razão. Aí, a disciplina positiva não interfere um pouco na como a criança vai perceber uma frustração, por exemplo? Porque eu estou um pouco imaginando que parece que quer evitar uma frustração. Não, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que a doutora Jane Nelson fala, que é a criadora da disciplina positiva. Primeiro que é o seguinte, a criança ela precisa de limite, né? Para a felicidade aparecer de fato, ela precisa de limite. Porque quando a criança é muito solta, isso também não traz felicidade para a criança. Tem uma frase que ela fala que eu gosto muito, é assim, eu te amo, mas a resposta é não. Porque o que a gente tende a fazer?
Não, já disse que não. Desse jeito, não. Por quê? Porque não. Ou porque sim. Né? Então, eu olho para os meus filhos e falo, mamãe te ama. Mas a resposta é não. Mas eles sentem que é verdadeiro. E aí, hoje, quando eu falo não, eles sabem que o meu não é não. Mas é um não com respeito. Gente, vamos encerrando. Agradecer, Karina, muito obrigada pela sua disponibilidade. Assim, é muito bom a gente ter essas palestras e principalmente a gente ter e valorizando quem é daqui de casa, né? E a gente não dispensa. E lembrando que a gente pode continuar essa conversa na festa da família, dia 29, viu? E mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada pela presença. E se Deus quiser, em novembro nós vamos ter mais.